Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Felipe Dani, advogado e professor, falando um pouquinho a respeito aí das provas em espécie. Vamos falar aí nesse vídeo um pouquinho a respeito de prova testemunhal, vamos falar a respeito de reconhecimento de coisas e pessoas, alguns assuntos aí bastante interessantes, tá bom? Vamos lá então? Pessoal, o primeiro tema que eu quero falar aqui a respeito das provas em espécie é da prova testemunhal. Essa prova testemunhal, pessoal, ela está localizada lá no nosso Código de Processo Penal, nos artigos 202 até o 228. Então, essa é a localização lá no nosso código, tá, pessoal? Pessoal, o artigo 212, ele estabeleceu para nós o cross-examination, ou exame cruzado. Então, interessante aqui falar um pouquinho a respeito do artigo 212, que ele fala, pessoal, a respeito aí do cross-examination. Ou seja, pessoal, as perguntas elas são feitas diretamente pela parte as testemunhas. Então, as partes perguntam diretamente para as testemunhas, certo? Logo, pessoal, o Código de Processo Penal ele acaba assegurando um protagonismo às partes nessa coleta de provas, tá? Lembrar, pessoal, também que aquele que elegeu a prova é o primeiro a questionar, certo? Então, se a acusação arrolou a testemunha, a acusação é a primeira aí a perguntar, certo? Também, pessoal, interessante o artigo 202, que vai trazer para nós que toda pessoa pode ser testemunha. Então, a regra é que todos podemos aí ser chamados em juízo para prestar aí testemunho, tá? E como regra, pessoal, a testemunha não pode recusar a prestar depoimento, certo? Interessante também lembrar, pessoal, do artigo 206. O que traz lá o artigo 206, pessoal? Ele fala que poderão recusar-se a depor ascendente, descendente, cônjuge, irmão, pai, mãe ou filho adotivo, salvo quando impossível obter-se a prova por outro modo. Então tem algumas pessoas que pela relação de parentesco, galera, acabam aí ou podem, pessoal, recusar a prestar depoimento, certo? Então pessoas aí, pessoal, que podem recusar a prestar depoimento. E também é importante o artigo 207, porque ele traz lá, pessoal, algumas pessoas que são proibidas de depor. Então o 207 vai trazer para nós, pessoal, algumas pessoas que estão proibidas de depor, que são aquelas que em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar o segredo. Com uma exceção, galera, se elas forem desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar testemunho, aí sim vai ser coletado o testemunho delas, tá? Pessoal, lembrar também do artigo 208, que é o compromisso prestado pela testemunha de dizer a verdade. Então a testemunha aí, pessoal, é compromissada, tá? A testemunha se compromete a dizer a verdade do que souber, né? E se por acaso, pessoal, ela faltar com a verdade, ela pode aí ser processada, claro, por falso testemunho, certo? Lembrar também, galera, que as pessoas que não prestam compromisso são aqueles ditos como informantes, né?
Então, as pessoas aí, galera, que não prestam compromisso, não compromissadas, a gente chama elas de informantes. Informantes. Tá? São essas aí que não prestam compromisso, certo? A exemplo, pessoal, umas pessoas aí com deficiência mental, menores de 14 anos, alguma pessoa aí que tem a relação de amizade íntima ou inimizade com as partes, a gente aí acaba ouvindo elas excepcionalmente, mas como informantes. Tá, pessoal? Contraditar testemunhas, pessoal. Então, uma contradita de testemunhas. Está onde isso, pessoal? Artigo 214. O que fala lá, pessoal? Esse artigo 214. Que as partes podem contraditar uma testemunha. Contradita da testemunha. Pessoal, a contradita da testemunha é uma forma de nós impugnarmos a testemunha. Só que a gente tem que, claro, apontar os motivos, né, que a tornem essa testemunha de alguma forma suspeita ou indigna de prestar o compromisso, certo? Galera, lembrar também que existe uma classificação de testemunhas. As testemunhas, pessoal, podem ser chamadas de presenciais, indiretas, informantes, abonatórias, referidas, tá? Características, pessoal, do testemunho. Então, como vai ser feito aí, como vai ser prestado esse testemunho? Esse testemunho, pessoal, ele é feito de maneira oral, de maneira objetiva e de maneira retrospectiva. Lembrar, galera, que testemunha, ela fala a respeito do que ela viu, do que ela ouviu. E ela também, pessoal, não tira conclusões. Testemunha não conclui nada. Por isso que a oitiva de testemunha, ela é muito objetiva, certo? Toda vez que uma testemunha quiser ou tiver, de alguma forma, querendo tirar conclusões, isso de alguma forma tem que ser impedido pela parte, tem que ser impugnado pela parte. Testemunha não tira conclusão nenhuma, testemunha só fala, só declara, só relata o que ouviu, o que viu e apenas isso. Por isso que é um depoimento aí, essa coleta dessa prova testemunhal ela é muito objetiva, tá? E lembrar, galera, o momento de arrolar a testemunha. Momento de arrolar a testemunha. Pessoal, como regra a gente faz o arrolamento das testemunhas ou na denúncia, na peça inicial acusatória, queixa-crime ou denúncia, ou na resposta à acusação, tá? Então, como regra, galera, o arrolamento de testemunhas é ou na denúncia ou queixa-crime ou na resposta à acusação. E também é interessante a gente lembrar, pessoal, do número de testemunhas, né? Lembrar, pessoal, que no rito ordinário, então, número de testemunhas, vamos colocar aqui, ó, número. No rito ordinário, serão até 8 testemunhas por fato. 8 testemunhas por fato. Já no rito sumário, pessoal, serão até 5 testemunhas por fato. E no rito, pessoal, sumaríssimo, como regra aí existe uma... Sumaríssimo lá é do Juizado Especial Criminal, lembram, né? Lei 9.099. Existe aí, pessoal, uma divisão doutrinária. Alguns falam que são 3 testemunhas, observando aí a parte inicial da Lei 9.099 que fala do Juizado Especial Cível, e aí usam esse mesmo número de 3 testemunhas lá previstas, pessoal, também para o rito sumaríssimo penal, tá?
E alguns doutrinadores entendem que seriam 5, por quê? Porque a Lei 9.099 ela é omissa quanto ao número de testemunhas no juizado especial penal, criminal. E aí tu usaria o rito sumaríssimo, pessoal, de 5 testemunhas como um rito aí, por analogia, a ser utilizado nesse caso, tá bom? Então, pessoal, lembrar aí desses números de testemunhas. Obrigado pela atenção, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.